Hoje tem a crítica dos Power Rangers. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha crítica / análise do filme Power Rangers, que acabou de estrear nos cinemas. Assim como eu fiz em Logan, Kong e na Bela e a Fera, que você consegue ver aqui no card, eu acabei de ver o filme, cheguei em casa e tô gravando esse vídeo pra vocês. Antes de eu começar a dividir minha opinião com vocês, já aviso, esse vídeo tem spoiler, muito spoiler. Todos os spoilers que eu lembrar, tá? Se você for sensível a spoiler, eu recomendo que você veja o filme primeiro e depois volte aqui. Ah, e mais uma coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique embaixo do vídeo, se inscreve para não perder nada que vem por aí. No final do vídeo, se você gostar, dá o seu like para eu saber que você curtiu, compartilha com seus amigos que estão ansiosos para ver esse filme e bora pra crítica. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que ele é muito bom. Eu gostei muito mesmo. Eu cheguei no cinema com uma expectativa muito baixa. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez as armaduras, eu fiquei um pouquinho frustrado. Achei que ia ser uma coisa meio Homem de Ferro, com Transformers. Não tava achando legal, porque Power Rangers é uma coisa da minha infância, é um negócio que tava muito guardado, né, enraizado em mim e muito querido, de bonequinhos e de, enfim, de filme anterior e tal. E eu fiquei um pouco... vão mexer naquilo que eu gosto muito, sabe? Acho que muita gente sentiu isso na Bela e a Fera, né? Mas o filme atendeu e superou todas as minhas expectativas. Então pra gente começar, a primeira coisa eu já vou soltar os spoilers de cara. O Ranger Verde, ele existe e é a Rita Repulsa mesmo. O filme começa lá em 65 milhões de anos atrás. O Zordon era o Ranger Vermelho e a Rita era a Ranger Verde, que traiu os Power Rangers e matou a Ranger Amarela. Eu até mencionei isso mais pra frente. Inclusive a primeira cena lembra bastante aquele curta que saiu com o cara do Dawson's Creek, que tá aqui no card. Eu vou deixar pra vocês darem uma olhada depois. Tá mais sombrio e tal. Isso, a primeira parte do filme. Depois que eles mostram, né, o Zordon enterrando as moedas, né, os morfadores. Passa um tempão e tal, não sei o quê. E aí vem para os dias atuais, na Alameda dos Anjos, que é o lugar clássico, né, da série clássica, e os Rangers. Aqui eles realmente são adolescentes mais contemporâneos, né? Não é como eles eram no seriado, que pareciam uns atores de malhação um pouco mais velhos, apesar deles terem as idades que eles tinham realmente. Eles não são tão estereotipados também. O Jason usa tudo vermelho o tempo todo, o Zack usa preto o tempo todo, enfim. Isso eles souberam bem mesclar no figurino, então tem detalhes sutis. Tem algumas cenas, por exemplo, que o Jason tá de preto, aí o detalhe é só um texto vermelho na camiseta. Isso é legal, porque enfim, ninguém usa só, né, uma cor tal. O Billy, o Ranger Azul, é que ele é negro, né? Na série ele era o branco nerd, aqui ele é o negro nerd, ele tem algum distúrbio, alguma coisa que eu não me lembro o que é. Ele até diz, né? Ele pensa diferente, ele elabora as coisas diferentes, isso é interessante. A gente tem a Becky Jean, a Ranger Amarela, falaram muito sobre a sexualidade dela, enfim. E assim, tá muito, muito sutil. Acho que as pessoas estão muito incomodadas com a sexualidade alheia. E isso não fica nem tão claro ela ser lésbica. Aparentemente, pelo meu entendimento, ela é bi, no máximo. Porque num determinado momento, quando eles estão se conhecendo melhor, o Ranger Preto, o Zack, que é um oriental, eu acho que é chinês, ele fala, tá com problema com o namorado, ela, namorado. Ela, namorada, ela... Aí ela diz, os meus pais se preocupam muito com rótulos, então entendo que ela seja aí bissexual, mas assim, fora essa referência, essa menção à sexualidade dela, não tem mais nenhuma outra. O filme começa muito bem, depois da primeira cena que eu falei lá atrás tal. Tem uma perseguição de carro muito interessante, que é o Jason dirigindo. Tem uma câmera que gira dentro do carro e que vira, não sei o que. Um plano de sequência muito, muito interessante. Tá bem ousado o filme. Eu gostei muito da fotografia, da direção de arte. Tem um cuidado bem legal. Tem muita, muita referência e muita homenagem à série clássica. Tem as aparições do Tommy original e da Kimberly, mas não espere grande coisa não, tá? A aparição deles é só no finalzinho. Eles fazem lá uma foto do Megazord, assim, última cena, antes da cena pós-créditos, que esse filme tem também, tá? Que introduz aí o Tommy, mas ele não chega a aparecer. Então tem lá uma sala de aula, a detenção, e uma mesa com uma jaqueta verde. Eles falam Tommy, Tommy, e nada de Tommy aparecer. Então assim, vai ter segundo filme com certeza. Sobre a Rita, eu gostei muito da Rita Repulsa. A Elizabeth Banks está fazendo um trabalho bem interessante. Assim, a aparição dela é pequena, bem cortada,
intercalada, porque eu acho que o foco maior do filme foi apresentar os Power Rangers pra geração atual, e tá bem legal. Coisas que tem na série e que tem no filme. Eles falam It's Morphing Time, né? É hora de morfar, mas falam só uma vez. Eles não fazem um negocinho com a mão, mas tem a frase que já dá uma nostalgia leve lá pra gente que tá assistindo. A Rita fala, faça o meu monstro crescer, e o Goldar cresce. Só que na verdade o Goldar tá sendo construído. Eu achei um pouquinho fora de contexto, tá bonito, o efeito tá ok, assim, não tá grandes coisas na minha opinião. Mas eu senti um pouco de falta daquele Goldar com uma cara meio de leão e tal, e esse tá meio sem rosto, e eu não sei. Tá um monstro legal, mas mais ou menos. A Rita tá muito interessante, ela passa por uma transformação bem grande no filme, então ela é encontrada no fundo do mar, meio que morta, né, tá lá no gelo, e aí tem a moedinha dela, a moeda verde, né, a Ranger verde, e ela vai meio que se recuperando, comendo outras pessoas, e ela vai pegando o ouro das pessoas. Então, dente de ouro de mendigo, aí o cajado dela é dourado, e ela é muito mais física do que a outra Rita da série. Então a outra Rita ficava lá no planetinha dela, né, na lua na verdade, só mandando, vai lá e pega, vai lá e faz. Essa Rita, ela chega, ela dá um cacete na Ranger amarela em uma cena lá, pega pelo pescoço, joga pra lá, joga pra cá, quebra a prateleira, bem legal. E ela é um pouquinho irônica, eu gostei muito da personalidade dela, que ela desafia mesmo, e ela vai e faz, assim, ela é forte. Uma semelhança que eles mantiveram da série pro filme foi a Rita ser expressiva no sentido de gritar, né? Então essa Rita, ela vocaliza bastante e forte, assim como a outra, mas ela não é caricata. Essa é bem mais séria do que a outra. E não tem os monstros puxa-saco lá, os capangas construindo bichinho e tal. Os monstrinhos também, aqueles lá, os pequenininhos, eles são bem diferentes, eles são tipo pedra. Eles falam clay, né, que é tipo argila e tal, e eles são junções de pedra, assim, eles juntam e viram uns monstros pra lutar, mas assim, bem tranquilinha também a luta. Um ponto que é muito bacana aí também é o foco na amizade deles. Eles só conseguem morfar depois que eles têm intimidade entre eles. Então as relações precisam ser muito bem estabelecidas, eles precisam se conhecer e conhecer uns aos outros. Que é o que eles dizem em determinado momento, que é as máscaras têm que cair para você conseguir se transformar. E aí é onde a gente consegue entender um pouquinho mais da profundidade de cada personagem. Legal é que a Kimberly também não é só a perfeitinha e tal, ela apronta aí, ela vaza uma nude de uma amiga dela para um cara, então ela é bem filha da mãe no começo, mas se arrepende, aí tem aquela lição de moral, tipo, um comportamento seu não define quem você é, enfim. O importante é se arrepender, né, e seguir em frente. Eu achei interessante mostrar um pouquinho das famílias e das relações. E uma coisa que eu curti muito também foi ter pedreiras. Eu não sei se vocês sabem, mas as séries de Super Sentai originais, elas eram gravadas em pedreiras lá no Japão. Então os caras iam lá lutar e fazer toda essa papagaiada que a gente via das explosões, tal, das faíscas, em pedreiras. Tem uma pedreira muito famosa lá, eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição, porque eu vou pesquisar depois pra mostrar com calma. É muito legal. O Megazord. Os Zords, separadamente, ficaram muito legais. Eu gostei muito deles. Acho que vale ali um bonequinho bem bacana se ele for bem feito, como eram os antigos. Mas a transformação dos Zords no Megazord, não sei. Não aparece, na verdade, eles se juntando, né? Eles são jogados num buraco pelo Goldar e aí de repente surge o Zord montado. Então assim, a gente não entende muito bem como é que funcionou ali essa construção. Não é igual o outro que você sabia que uma perna era o Triceratops, outra perna era o Dente de Sabre, enfim, onde os papéis estavam bem definidos ali, né? Eles também não ficam 5 no mesmo lugar, numa cabine só. Cada um fica numa cabine separada e cada Ranger é responsável por um pedaço do robô. Então, um fica com uma perna, outro fica com a outra, um com o braço, um com o outro, e aí eles vão fazendo as coisas. Tem até umas piadinhas no final que o Ranger preto dá uma reboladinha lá com o Megazord, ele mexe o quadril do Megazord. As piadas são muito bacaninhas, assim. Eles fazem algumas tiradas, eles referenciam outros super-heróis, então eles falam de Homem de Ferro, de Homem-Aranha. Numa cena que é muito legal, que eles pegam um Camaro amarelo, jogam nos monstros e falam, desculpa aí, Bumblebee, Transformers. Tem uma outra coisa que é tipo um chupa Transformers, eu não lembro exatamente o que é quando eles estão lá dentro dos Zords. Muito legal porque conversa, né, com a atualidade, é bem jovem, é bem dinâmico. Legal, assim, eu achei muito bom mesmo. Pontos importantes. Eu acho a física desse filme um pouquinho estranha, mas isso é bem normal também em vários outros filmes. Então tem um momento que eles pulam de um penhasco, assim, tá muito esquisito, e a computação gráfica falha em alguns momentos. Ela é bem bacana, ela cumpre lá o prometido, né, o que ela promete entregar,
mas falha em algumas horas, especialmente na hora de morfar, é a primeira vez que parece que dá uma sambadinha lá e o negócio sai do lugar. E uma outra coisa é, a voz deles mudam quando eles estão usando o capacete, então fica uma coisa um pouco metalizada, ao ponto do pai do Jason não reconhecer exatamente ele numa hora que ele é salvo. Rola ali um sentimento de familiaridade, mas não tem uma certeza, sabe? E com certeza esse filme foi pensado como uma trilogia, pelo menos, eu acredito. O próximo filme, provavelmente, a gente deve ter aí um Lord Zed ou alguns outros personagens da franquia original lá da série antiga. Por quê? A Rita tá na Terra aqui, né? E ela é arremessada, ela toma um tapa do Megazord no final e ela é jogada pra Lua, ela meio que congela, vira pedra e aí ela cai na Lua. Não mostra ela caindo, mas mostra ela sumindo e a Lua no fundo. Então assim, podemos esperar aí um segundo filme, se esse rolar bem de bilheteria, com Rita Repulsa acordando na Lua, enfim, e tendo aqui seu castelo, como a gente viu na série original. Bom, então a história, depois lá do comecinho, que mostra os milhões de anos atrás, mostra o pessoal na detenção, né, os Rangers na detenção, antes deles serem Power Rangers. E aí o Jason ajuda o Billy numa situação lá de bullying que ele está sofrendo, e eles ficam mais ou menos amigos, assim. O Billy arruma uma solução para ajudar o Jason a escapar aí de uma espécie de uma... não é uma condicional, ele tem um negócio amarrado no tornozelo por causa daquela primeira cena que eu falei, do carro, enfim. E ele precisa voltar para casa sempre às 7 horas e o Billy arruma uma solução para burlar esse sistema. Em troca disso, ele quer que o Jason ajude-o a ir até a pedreira da cidade, porque lá é onde o pai dele levava, tem algumas memórias. E o Billy explode essa pedreira e tem outros Rangers lá que ainda não são Rangers, né? O Zack, que gostava de ficar observando de longe as coisas, ele mora ali meio que por lá. A Trini, que tava lá, que começa meio dedo duro, assim, ela começa meio difícil de lidar, principalmente com relação a Kimberly. Ela se dá um pouquinho mal, apesar da Kimberly se esforçar em fazer a amiga lá. E por conta de uma explosão que é causada pelo Billy, eles acabam descobrindo os morfadores e aí começam a ganhar poderes em função desses morfadores. Eles conversam e descobrem que todos têm super força. Eles vão até o lugar onde eles acharam as moedas para conversar melhor sobre isso, para trocar essa informação. E aí é quando eles descobrem uma nave, por acaso, né? Eles vão pular desse penhasco, que tem a física que eu achei um pouco estranha, e aí o Billy cai. E aí o Zack pula atrás, todos eles pulam atrás, e aí é um lago, né, onde eles veem aquela cor brilhando em volta deles, que a gente viu no trailer. Aí eles nadam até o fundo, e o fundo sai num outro lugar. Então é como se tivesse uma superfície, só que invertida. Eles caem nessa caverna e descobrem uma nave. E é lá onde tem o Alpha 5 e o Zordon. E aí o Zordon explica pra eles que os morfadores escolheram eles pra ser os Power Rangers, e dá uma contextualizada aí naquilo que a gente já conhece da história original. Fala sobre a Rita e explica pra eles que eles têm mais ou menos 11 dias para resolver a vida e salvar o mundo, porque a Rita tá no planeta em busca do Zeo, que é um cristal. Todo o planeta tem esse cristal e ela quer pegar o da Terra para poder controlar. Ele vai sugar toda a vida do planeta. E aí ao longo dos dias eles vão treinando. Então o Zordon joga eles numa arena, uma espécie de X-Men mesmo, aquela sala de treinamento, sabe, do desenho? Para que eles tenham a experiência de como é lutar contra os monstros da Rita. Mas morfar mesmo é só depois que eles têm essa conversa lá na frente e se conhecem de verdade. Então tem que rolar uma intimidade, tem que rolar um autoconhecimento e conhecer os outros da equipe para que eles consigam morfar. E basicamente é um filme sobre amizade, é um filme de ação, bem competente nesse quesito, que foca na amizade entre eles e nas relações. Eles se unem e eles ficam mais amigos quando eles percebem que cada um sente falta de alguma coisa e eles conseguem se completar quando eles estão juntos. É bem fofinho assim, bem adolescente. E uma coisa que eu lembrei também, tem uma morte no filme e a morte é do Billy. O Billy morre no meio do filme, a Rita mata, dizendo que se ela não matar algum deles, o Zordon não vai respeitar. E a morte do Billy desencadeia uma outra situação. O Zordon teria a possibilidade de voltar, porque ele está morto, aprisionado na parede, o Alpha conseguiu capturar a essência dele e preservar dentro daquela nave, daquele espaço, e ele tinha a oportunidade de voltar à vida. Só que para isso, os outros Rangers tinham que morfar, enfim, tinha lá que conseguir abrir um lugar lá que eu esqueci o nome, e para que ele pudesse voltar, enfim, e ajudar a derrotar a Rita, porque estava dando uma lavada na galera. Com o Billy morto,
e essa coisa aberta. Se você assistir, comenta aí pra mim o nome que eu já esqueci. Em vez dele voltar à vida, ele meio que dá essa oportunidade pro Billy voltar. E aí quando o Billy ressuscita, e aí o filme segue. Em nenhum momento, acho que se você conhece a série, você vai acreditar realmente que alguém vai morrer definitivamente, pelo menos no primeiro filme de apresentação. A gente sabe que na série japonesa, nem é spoiler, porque né, acredito que você não vai ver a série japonesa, mas o Tommy morre, né? Lá pra frente, no finalzinho da série. Mas no americano, tudo sob controle. O negócio só vai passando pra frente mesmo. No mais, eu acho que é isso, assim. É um filme muito legal. É um filme bem família, assim, adolescente, a sessão tava cheia de adolescente e de gente vestida de Power Rangers e tal. Ele homenageia tudo que já foi feito, ele insere novos elementos, ele dá uma revitalizada na história, porque assim, por mais que a gente goste muito da lycra e das faíscas, isso é uma coisa que não funciona mais no cinema hoje em dia, né? E que nem funcionava muito bem na época em que o filme foi lançado, não sei se vocês lembram. Então eu acho que, se você tem essa pegada nostálgica e esse bloqueio que eu tive também quando eu fui assistir, deixa ele de lado, senta e assista. Embarca nisso porque acho que vale muito a pena dar essa chance pro filme, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like para saber que você curtiu, compartilha com seus amigos. E se você decidir assistir Power Rangers depois de ver essa crítica, volta aqui e comenta pra mim a sua opinião sobre o filme, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até já! Fica ligado que depois desse vídeo eu vou postar um sobre Fragmentado também, que eu assisti antes de Power Rangers, tá? Então, pode ser que não esteja no ar ainda, mas se eu já tiver colocado, o link vai estar aparecendo aqui do lado, ok? A gente se vê agora sim no próximo vídeo e até já!